Oi, eu sou a Vitória e hoje eu vim falar sobre os 5 tipos de coroas que tem no céu, que estão lá esperando por nós. Eu vim falar quais são elas e o que a gente deve fazer para conseguir ganhar alguma delas. Então assiste até o final e comenta pra mim qual coroa você acha que você poderia ganhar, que mais combina com você e que você tem o desejo de ganhar. Já se inscreve no canal para não esquecer e deixa o like também. Então vamos lá. Primeiro, o que é uma coroa? Uma coroa é um ornamento para usar na cabeça e é um símbolo de distinção. É um enfeite para a cabeça que mostra distinção, né? Que mostra destaque. Aqui na Terra nós temos 2 tipos de coroa. A coroa real, né? Da dinastia, que é um direito por nascimento do pessoal da realeza, da nobreza. E a coroa de louros. A coroa de louros é um sinal de conquista, de vitória. E é esse tipo de coroa, não necessariamente de louros, mas é nesse sentido que são as coroas do céu. No final, né, no final dos tempos, quando Deus estabeleceu o seu juízo, temos a promessa que nós iremos receber a recompensa pelas nossas obras. Sejam as nossas obras más ou boas, nós iremos receber a recompensa. Em 2 Coríntios 5:10 diz o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Em Colossenses 3:23 e 24 também diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então, existem alguns serviços que, se a gente fizer na terra, a gente vai ganhar a coroa. E Jesus nos alerta para que a gente não perda elas. Lá em Apocalipse, vou ler para vocês. Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, enfim, Vitória, deixa de enrolar, né? Quais são as coroas? Coroa da justiça, coroa da vida, coroa do domínio, coroa de júbilo e coroa da glória. Essas são as 5 coroas que estão nos aguardando nos céus. E aí vamos saber o que é preciso fazer para ganhar cada uma dessas coroas. Vamos começar pela coroa da justiça. A coroa da justiça está reservada para aqueles que esperam ansiosamente a vinda de Jesus. Aí você pensa, Vitória, mas todo cristão espera por isso. Realmente, todos nós esperamos. Mas há aqueles que esperam mais, porque o que é que pode acontecer? Existem outros cristãos que são cristãos verdadeiros, mas que eles acabam por orar mais pela salvação dos seus familiares, o que não está errado. Tem uns que amam mais o serviço, amam mais a obra do Senhor e oram por isso. E tem aqueles que continuamente, fervorosamente, estão orando pela vinda de Jesus. Eu não vou mentir. Não me lembro a última vez que eu orei pela vinda de Jesus. Não lembro, assim. Eles que esperam com mais fervor, com mais desejo, com mais anseio, entendeu? Então, para esses, a coroa da justiça está reservada no céu. Esses aí vão receber a coroa. E diz isso lá em 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Paulo está escrevendo, né, falando do final do seu ministério e diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Todos aqueles que amam a vinda de Jesus irão receber a coroa da justiça. Segunda coroa é para aqueles que dominam o corpo. Mas, Vitória, como assim? Que sentido? Aqueles que trabalham arduamente no serviço do Senhor, no serviço de Cristo, e eles desprezam o próprio corpo. Eles ultrapassam os limites do corpo, porque eles se afadigam, eles se esforçam além e ignoram as suas necessidades físicas. Aquelas que priorizaram o serviço de Cristo além do corpo e que em meio às tribulações, em meio às provações, se mantém inabalável, né? Mantém a sua fé ali, porque
priorizam o trabalhar para Deus. Essas pessoas irão receber a coroa de domínio ou coroa dos vencedores, né? Pode ser chamada assim também. A gente vê sobre a coroa do domínio em 1 Coríntios 9, de 25 a 27. Diz o seguinte: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui, como a gente tem a comparação com um atleta, né, por isso que é chamada coroa de domínio, porque domina o próprio corpo, ou dos vencedores, porque venceram o corpo, e irão receber uma coroa incorruptível no céu. A terceira coroa é a coroa da vida, que é justamente para aqueles que perderam a vida por conta do nome de Cristo, mas que se mantiveram fiéis. A coroa da vida está para os mártires, né? Aqueles que sofreram perseguição, mas que não negaram a Cristo de maneira nenhuma. Aí a gente tem os apóstolos, né? Todos eles morreram por conta do evangelho. A gente também lembra de Estevão. E lá em Tiago 1:12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A gente também vê em Apocalipse 2:10, que diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos a provas. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que foram fiéis até a morte irão receber a coroa da vida. Quando eu estava fazendo o roteiro, eu me lembrei muito da passagem de Atos 5, que fala dos apóstolos, né, que foram levados ao Sinédrio, que era meio que o tribunal lá, e eles saíram dessa maneira aqui, ó. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que nome é esse, né? Jesus. Então, hoje, aqui no Brasil, a gente não sofre nenhum tipo de perseguição por conta da nossa fé, por conta do nome de Cristo. E isso é uma bênção. Mas aqueles que sofrem perseguição e que, de alguma maneira, estão sujeitos e podem perder a vida por Cristo, aqueles que se mantêm fiel durante a perseguição, perante essa perseguição, eles irão receber a coroa da vida. Não ser perseguido é uma bênção. Ser perseguido pelo nome de Cristo é um privilégio. E serão coroados. A quarta coroa, a coroa de júbilo, ela está para os cristãos que levaram outros a Cristo, aqueles que ganharam almas para Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo está falando para os tessalonicenses, né, a igreja, que eles são a alegria dele, que são a coroa dele. Por isso que é chamada coroa de júbilo. Não consigo nem imaginar a alegria de saber que você ganhou alguém para Cristo. Assim, é uma alegria tremenda. E ele estava falando para a igreja, que foi ele que fundou. Diz o seguinte: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Eles eram aquelas almas que Paulo ganhou para Cristo, era a coroa dele, de júbilo, né? A alegria na vinda de Jesus. Quinta coroa, a coroa da glória, está para os líderes da igreja que pastorearam fielmente o rebanho de Deus, né? Que cuidaram das ovelhas fielmente. Aqueles que conduziram as ovelhas da forma que Deus manda, se dedicando, se enfadando na palavra, buscando as ovelhas que se apartaram do rebanho. Esses irão receber a coroa da glória. E diz lá em 1 Pedro 5, de 2 a 4: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, são essas as 5 coroas e as 5 maneiras de conseguir elas.
Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comentem aqui pra mim qual coroa vocês gostariam de receber. Espero que Deus abençoe muito vocês e até a próxima.